Rotary Clube Universitário de Paracatu está com um novo conselho diretor. Os membros tomaram posse na última sessão solene do órgão. A nossa equipe de reportagens esteve lá e mostra os detalhes para você. Uma solenidade marcada por homenagens e várias emoções. A ex-presidente Lídia Coniche passou o cargo ao companheiro Nilson Álvares Caetano, que coordenará os trabalhos do clube no ano rotário 2015-2016. Nilson foi conduzido à mesa pela esposa, filhas e neto. Amigos e familiares da ex e do atual presidente fizeram questão de comparecer para abraçá-los. Entre os homenageados, destaque para os companheiros que foram 100%. E a Antônio José Machado Rocha, o netinho que recebeu o Paul Harris, maior mérito concedido pelo Rotary Internacional, a pessoa que se destaca e contribui com a Fundação Rotária. Lídia Coniche também recebeu placa de mérito pelo empenho e dedicação à frente do Rotary no ano rotário 2014-2015. Em seu pronunciamento, fez questão de agradecer a todos que ajudaram nas suas ações. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez com paz, saúde e harmonia e por ter me concedido sabedoria e discernimento de presidir este clube feliz e chegar ao fim da gestão. Realmente pude sentir que Deus não nos dá uma carga tão grande que não podemos suportar. De acordo com o lema do ano rotário, faça o Rotary brilhar, contribuímos sim, com certeza, através das ações realizadas nesta gestão. Com o desafio de fazer jus ao slogan Seja um Presente para o Mundo, banner do ano rotário, o novo presidente Nilson Caetano pretende dar sequência aos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos pelo Rotary Universitário e ampliar os serviços para sempre proporcionar melhor qualidade de vida à população paracatuense, principalmente aos menos favorecidos. Bem, apesar dessa triste notícia, durante as últimas 24 horas, a Polícia Militar do 45º Batalhão de Polícia não registrou nenhuma ocorrência de destaque nas últimas 24 horas em nenhuma das cidades que compõem o 45º Batalhão. E a estiagem e a presença de ventos são algumas causas dos incêndios florestais e queimadas, ocorrências mais comuns durante o inverno. Em regiões abrangidas pelo bioma cerrado, como em Paracatu, as ocorrências são ainda mais constantes. A negligência e a má utilização do solo também contribuem para a situação. Sempre alerta, a Brigada de Emergência da Quirós tem muito trabalho nesse período. Criada há 28 anos, a Brigada de Emergência conta com 158 empregados da Quirós que atuam como brigadistas voluntários nas áreas da empresa e entorno. Em 2015, a Brigada participou de 5 ocorrências de incêndio. O grupo atua em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil e conta com a colaboração de toda a população. A Brigada faz parte de um plano de prevenção e contenção de incêndios e queimadas desenvolvido pela Quirós. O plano também contempla a abertura de aceiros nos limites das reservas legais da empresa, que são próximas às áreas rural e urbana do município. Os aceiros têm entre 4 e 6 metros de largura. A função deles é prevenir que o fogo se alastre durante as ocorrências, facilitando o combate e diminuindo os danos ambientais. Um levantamento do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, realizado em 2014, constatou que 90% dos incêndios florestais têm origem antitrópica, ou seja, fruto da ação do homem. Nesses casos, a melhor prevenção é a mudança de comportamento, não jogar pontas de cigarro pela janela dos carros e fumar em áreas com vegetação, fazer descarte correto de lixo, manusear o solo de maneira adequada e não fazer fogueiras. E ontem eu recebi aqui em nossos estúdios a consultora do Sebrae que falou sobre o crescimento do microempreendedorismo no país e na nossa região. Em tempos de crise financeira, essa pode ser uma ótima opção para sair do aperto
Confira a entrevista. E nós estamos recebendo hoje em nossa sala de entrevista a consultora do Sebrae, a Bruna Arruda, para falarmos sobre empreendedorismo. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. Se tratando de crise no Brasil, qual que é a realidade hoje? O brasileiro, ele se tornou um microempreendedor? É uma boa opção hoje? É muito crescente, né, essa dúvida em relação a esse cenário menos positivo que nós temos hoje. Então é interessante perceber que a região do Noroeste Mineiro ela é uma região que ela é produtora de riquezas. Então nós temos aí importantes setores que estão mais fortalecidos que outros em relação ao cenário nacional de maneira geral. Então, se a gente puder citar, né, nós temos uma região aí que na agricultura é produtora tanto de grãos quanto de sementes, né, de milho, soja, feijão e forrageiras. Na pecuária, a nossa bacia leiteira, quanto o rebanho de gado de corte também é muito grande. Ainda nós temos ainda a extração de minério, que não acontece de maneira pontual, mas bem distribuída em vários pontos do Noroeste Mineiro. E ainda o turismo, que tem se feito um trabalho muito grande para a exploração do turismo do Noroeste. E, por fim, o nosso artesanato, que ele é bem particular e ele tem um diferencial competitivo muito alto em relação ao artesanato que nós temos hoje no Brasil. Então, quando a gente pensa em empreender, nós temos que perceber que essas cadeias, elas movimentam diversas oportunidades, tanto para o microempreendedor, quanto para as empresas de micro e pequeno porte. Então, eu percebo que existe um cenário menos positivo? Existe. Está desacelerado de forma mais preocupante que no cenário nacional? Não. Somos uma região produtora de riquezas e a gente tem que perceber que essas cadeias não vão parar. Então, é um cenário para a gente se mexer, para a gente trazer inovação e poder realmente empreender com consciência. E mesmo assim, não deixa de ser uma boa notícia que a região nossa ainda está acima da média nacional, pelo que eu pude entender, com relação ao crescimento, né, do microempreendedor individual. É isso, né? Exatamente. O microempreendedor individual, com a sua formalização facilitada, ele ganhou acesso a diversos produtos e serviços que ele não tinha anteriormente. Então, hoje, um microempreendedor individual, ele pode contar aí com serviços financeiros, ele pode trabalhar de forma digital em e-commerces com cartão de crédito, ele pode participar de todos os movimentos que são feitos para fortalecer o empreendedorismo. Então, hoje ele é acolhido e muito bem acolhido, não só no Sebrae, mas de maneira geral em todos os serviços que são prestados para o empreendedor. Bruna, você falando em empreendedorismo individual, as pessoas que estão em casa nos assistindo, se elas quiserem se tornar empreendedores individuais, qual é o primeiro passo? O que elas devem fazer? Nós temos aí um esforço muito grande no Sebrae de facilitar. Então, o que eu vejo hoje que é o papel do Sebrae? O papel do Sebrae é de conseguir traduzir essa linguagem técnica, essa linguagem que às vezes pode parecer um pouco difícil, para o microempreendedor individual. Então, o que a gente faz? A gente começa a falar de gestão na linguagem da empresa. Então, a gente esquece aqueles termos técnicos da administração e a gente começa a falar numa linguagem de rotina da empresa. Então, o que a gente faz? A gente traduz para o empresário como que ele vai colocar em prática a gestão de pessoas, por menor que ele seja, por quantos colaboradores ele tiver. A gente coloca em prática a gestão financeira, que não é só para as grandes empresas, mas também para os pequenos. E a gente começa a falar também de acesso a mercados. Então, a inovação ela nos dá a oportunidade de atender cada vez melhor nichos de mercado. E a nossa região ela está repleta de nichos de mercado. Como que ele pode começar? Ele pode começar se formalizando através do portal do empreendedor. E no portal do empreendedor ele vai conseguir todas as informações de forma direta e objetiva que ele precisa para se formalizar. Em seguida, ele pode procurar o Sebrae para ter o auxílio em relação à gestão de pessoas, acesso a mercados e financeira. Então, você falou que são vários desafios para a pessoa que quer se tornar um microempreendedor individual, né? E o Sebrae, então, ele está aí como uma ferramenta para auxiliar, seria isso, né? As pessoas elas não vão ficar desamparadas, elas podem procurar o Sebrae. Isso, nós temos diversos canais para poder acolher, né, o microempreendedor individual e os empreendedores de forma geral. Então, quem está em casa pode acessar a nossa EAD, né, que é a nossa educação à distância, que você pode ter cursos, oficina, tirar dúvidas de forma online.
ele pode também se direcionar aos nossos pontos de atendimento, que tanto em Unai quanto em Paracatu, o Sebrae tem um ponto de atendimento para te receber. E nas cidades que nós não estamos presentes no formato de ponto de atendimento do Sebrae, nós temos as parcerias. Então, todas as cidades você vai poder contar aí com uma associação comercial, CDLs, prefeituras, cooperativas de créditos e outros parceiros. É interessante entrar em contato com o Sebrae para ele te passar qual que é o parceiro que pode representá-lo e fazer a mobilização necessária para trazer aí capacitações ou então feiras, a forma que mais for adequada à região e ao empreendedorismo dessa região em questão. Bruno, e as pessoas que querem se tornar microempreendedores individuais, quais são os pontos que elas devem se ater com relação a esse assunto? Hoje nós temos aí no cenário um cliente cada vez mais exigente. Então, no Sebrae a gente pensa muito no atendimento. Então, como que a gente pode oferecer um bom atendimento para o nosso cliente? Primeiro, a gente precisa buscar entender o nosso cliente. E para entender o cliente, a gente tem que gostar muito de pessoas, né? Por quê? Porque quando a gente gosta de pessoas, a gente começa a entendê-las e começa a entender também aquelas pessoas que trabalham conosco. Então, eu acho importante que primeiro você comece a entender quais são as preferências, como estão os nossos clientes. Hoje, nas consultorias mesmo, a gente aborda diversas ferramentas de como que o empreendedor ele pode fazer uma pesquisa de satisfação gratuita, como que ele pode fazer uma pesquisa de mercado de forma gratuita. Então, a gente vem aproximar essa ferramenta que antes ela era inacessível para os pequenos, hoje nós temos ela de forma muito acessível, prática e objetiva. Então, o primeiro passo seria fazer realmente uma pesquisa, ir para o campo e observar quem que é o seu cliente e quais são as exigências que ele tem hoje. E diante disso tudo que você veio falando para a gente aqui, dá para notar que mesmo diante dessa crise, é possível a pessoa se destacar, né, nesse setor, né, do microempreendedor individual. Sim, claro. Hoje as pessoas têm uma carência enorme em relação ao atendimento. Então, quando a gente para pensar quais são as ferramentas que a gente pode melhorar na nossa empresa, o atendimento é uma delas. E essas ações, geralmente, elas não têm muito custo. Ou não tem custo, né? Podem ser até assim, atitudes gratuitas. Então, a gente preza muito por entender qual que é o momento que aquele cliente está e oferecer um atendimento de qualidade. Então, eu acho que todo esforço nesse momento para melhorar o atendimento, ele é muito válido para o microempreendedor individual. Tá certo, aí uma boa notícia. E também em agosto, para você que está em casa, acontece a Semana Estadual do Microempreendedor Individual, né, que o Sebrae está preparando. É isso mesmo, Bruna? Isso, então a gente aproveita aí para fazer o convite para você que está em casa. A Semana do Microempreendedor Individual, ela acontece na primeira semana de agosto, né, nossa próxima semana. Então todos estão convidados, né, aqueles que já são microempreendedor individual ou também aqueles que desejam empreender e não sabem ainda qual o ponto de partida. Então podem participar, vocês também podem entrar em contato através do 38 3679 8300, repetindo, né, 38 3679 8300, e receber mais informações sobre qual a forma mais fácil de participar e qual parte da programação que se enquadra melhor à sua necessidade. Bruna, qualquer pessoa pode participar e até quando que vão as inscrições? Nós estamos trabalhando muito forte em cima das inscrições nessa semana, mas não deixem de buscar, mesmo que for na semana em questão que já começar a programação, porque as vagas são limitadas, mas a gente vai fazendo inscrição até o momento que completa, né? É lógico que quem se antecipar vai ter mais condições de escolher e poder identificar qual a melhor programação para participar. Tá aí uma ótima oportunidade, então, para você que está nos assistindo. Bruno, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na nossa sala de entrevistas. E o espaço está aberto, volte sempre com novidades para a gente sobre o Sebrae e essas questões que elevam, né, principalmente a economia da nossa cidade e também na nossa região. Muito obrigado. Obrigada. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações nessa quarta-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite para você e até amanhã.